Bênçãos, Libriano, Libriana. Vamos às previsões para ti. Olha aqui o baralho na mão, embaralhando já aqui. Não se esquece, previsões para o mês de abril. Mês de abril a gente tem aí o coronavírus, por isso eu fiz um vídeo especificamente falando sobre o coronavírus e como você pode entender essa situação, os impactos dessa situação que o coronavírus traz para o mês de abril e também o que afinal de contas, traz para esse nosso universo, que é o universo dos signos, tá bom? Então é interessante, na verdade, até recomendo que você antes veja este vídeo, eu vou deixar aí nos comentários o link, vai ter aí no comentário fixado, você clica, vai para lá, assiste, depois você retorna para cá, tá bom? Para você entender melhor. Mas vamos lá? Vamos às previsões? Vamos às previsões. Primeiro ponto que sai para você, Libra, é assunto de família, tá? Só que o que eu vejo em termos de assunto de família para você? O que eu vejo? Traz uma energia aqui, eu acho que é por conta do coronavírus que sai isso, né? Algumas pessoas falam para mim, nossa, mas cansa do tanto que você fala de coronavírus. Mas você quer que eu faça o quê? Se a nossa época o que mais se fala é isso, e isso está afetando a vida de todos, né? Então aqui traz uma energia para mim de você recebendo notícias de familiares, né? Familiares te mandando notícia de que estão se isolando. Então eu acredito que você assim, você vai, porque tem pessoas que são mais teimosas. Então eu acho que essa notícia é até boa, porque tem pessoas que não se isolam, precisa se isolar e não se isolam. Não estou falando daqueles que não são dispensados do trabalho, precisam ir trabalhar, não estou falando desses. Mas estou falando daqueles que podem se isolar e muitas vezes são teimosos, né? Então acho que até uma boa notícia você recebendo notícias de familiares que estão se isolando e, portanto, o convívio familiar vai diminuir, tá? Mas traz essa energia aí para você. Olha, já mal começamos e já aparece aqui para você assunto amoroso, né? Que depois eu vou falar, que eu ainda preciso que outras cartas saiam. Fala assim que é um momento em que você vai pensar muito em uma amizade sua. Porque uma amizade, você vai pensar muito em uma amizade que vai te surpreender com alguma coisa que essa amizade vai fazer para você. Eu vejo algum benefício que você vai ganhar por meio de amizade, pode ser que seja um presente, pode ser que seja uma ajuda, pode ser que seja às vezes uma atitude, um comportamento, mas é uma coisa inesperada e que de certa forma a pessoa te ajuda. De certa forma ela contribui com algo na sua vida, entendeu? Então traz essa energia e é uma surpresa, é algo inesperado. Então alguém alguma amizade sua que vai fazer algo inesperado e que é positivo para te ajudar neste mês aí, isso vai até ocupar a sua cabeça, você vai pensar bastante nisso, tá bom? Olha, eu sinto aqui, sabe o que que eu sinto? Pode ser que neste mês, talvez por conta de as pessoas ficarem mais em casa devido a esse coronavírus, eu sinto como se desse a louca em você. Se desse a louca em você de querer arrumar a casa de um outro jeito. Sabe como se eu visse assim, mudando móveis de lugar, mudando objetos, coisas de lugar? Então tá saindo até isso aqui, né? Uma coisa bem, uma previsão bem diferente, né? Mas traz essa energia aqui de você mudando objetos, móveis, coisas de lugar, tá bom? E deixando a casa mais espaçosa, eu vejo assim, deixando o ambiente mais livre, né? Ou talvez você sinta vontade de jogar algum móvel, dar algum móvel, alguma coisa assim, mas eu vejo a sua casa se tornando mais livre, a passagem se tornando mais livre, menos obstruída, entendeu? Ah, que bom. Nossa, Libra. O povo vai dizer que eu tô
como é que a gente fala? Puxando o saco do Libra, porque mês passado eu falei coisas interessantes para Libra, este mês também até agora está passando coisas interessantes, né? Olha, aqui fala assim, isso tem a ver com relacionamento, então eu acho que eu vou deixar para daqui a pouco. Tem a ver com relacionamento amoroso, mas é uma coisa positiva, pelo menos até onde saiu aqui, tá? Outra coisa sobre relacionamento, muita coisa sobre relacionamento saindo para você, hein? Questão de estudos. Questão de estudos está falando aqui, ó, que seus estudos eles vão no mês de abril, se você estuda, eles vão passar assim por uma readaptação, porque eu vejo assim, eu vejo um período em que você vai ter dificuldade de organizar as coisas no estudo, né? Aí parece assim que você vai ter que tomar uma decisão, aqui sai assim, vou te falar como sai aqui. Sai confusão, mas confusão no sentido de bagunça, assim, de organizar a sua vida quanto aos estudos. Aí sai como se você tivesse que fazer uma escolha. Eu acredito que os estudos eles vão para você eles vão ficar muito parados ou lentos, né? Os andamentos dos estudos não só para você, saiu para um outro signo também. Eu acredito que é por conta do coronavírus, mas sai muito essa confusão, sai muito essa dificuldade de concluir coisas no âmbito dos estudos. E eu vejo como se por fim também você tomasse uma atitude que é a atitude de parar um pouco com isso. Então eu vejo também, mesmo se as aulas voltarem, por exemplo, porque atualmente no momento que eu gravo, tudo está fechado. Pelo menos aqui na minha região está tudo fechado. Inclusive escolas, universidades, faculdades. Então mesmo se essas faculdades, universidades, escolas reabrirem no decorrer do mês de abril, aqui fala assim como se você tem tendência a fazer uma escolha, a grande maioria das pessoas de Libra tem a tendência a fazer uma escolha de não ir, né? Então traz muito essa energia para você, de uma atitude também que você toma a respeito disso e que acaba paralisando também os estudos para ti, tá? Olha, cuidado com os excessos de preocupação. Libra é um signo que costuma ser mais cauteloso, porque é um signo ponderado, né? Então, traz aqui você com certa preocupação em exagero a respeito da sua saúde. E aqui me fala que é o coronavírus. Eu não estou falando que você vai pegar coronavírus, não é essa a questão. Eu estou falando se vai ou se não vai. Mas eu estou falando assim que um dos signos que mais tendem a ficarem neuróticos, é o signo de Libra. Entendeu? Então traz essa energia. Cuidado um pouco com a sua saúde mental, porque aqui fala assim que você tem tendência a ficar. Eu vejo muita gente de Libra querendo desinfetar tudo, assim. Entendeu? E não é que não seja importante, é importante, mas cuidado com as neuroses, com o excesso de coisas que você coloca na cabeça, tá? Principalmente se você tem dois signos, se você tem Libra e Virgem, são dois signos um pouco assim neuróticos com essas coisas, tá bom? Então presta atenção. Lembrando que esta previsão é válida para ascendente, lunar, solar, Vênus para questões amorosas. E Marte eu estou indicando para você complementar também com assuntos de saúde, tá? Questão judicial. Questão de judicial fala... Tem uma questão aqui a ver com o lado amoroso, portanto eu vou falar para ti daqui a pouquinho, tá? Então daqui a pouquinho eu falo. Vamos aqui embaralhar mais outro baralho, que eu estou fazendo com 2 baralhos essa previsão, para trazer mais mensagens. Não esquece, já se inscreveu aí no canal, para você
ter aí o canal na sua listinha de canais e fica mais fácil de você me encontrar. Se você quiser receber notificações, mensagens, ter certeza de que você não vai perder. Ops, caiu uma carta. Que você não vai perder. Deixa eu pegar ela aqui. As mensagens para o seu signo, as previsões. É só você clicar no sininho também. E deixa aquele like abençoado para eu saber que você quer mais previsões desse tipo para o seu signo, tá? Então eu preciso do like para poder, porque é pelo like que eu vejo, olha, o povo tá querendo mais, o povo tá gostando, o povo tá se interessando, tá bom? Vamos cortar aqui e vamos à previsão. Novamente. Ali tinha me saído que você ficava um pouco neurótico, com desinfetar tudo. Agora tá me saindo aqui que você tem tendência a ficar muito neurótica e neurótico com as pessoas, principalmente se você tem filhos, tá? Com pessoas que possam entrar em contato com seus filhos. Então eu vejo também que você tende a policiar muito, a querer ficar assim, dando alerta, né? Então, você tende a ter um certo clima de neurose. Cuidado um pouco com isso, tá? Eu já falei pra você. Trabalha mais a sua saúde mental. Distrai um pouco a cabeça de vez em quando. Não fica muito fixado em notícias, tá? Porque você tem tendência a querer ter muitos cuidados e muita preocupação para se cuidar, entendeu? Olha, que fala assim, o lado bom dessa situação toda. Ah lá. Oh, Deus do céu. Olha, acabei de falar ali que você tem preocupações com pessoas que entram em contato com seus filhos, com tudo aquilo que envolve os seus filhos, né? Quando o filho é criança, é bom que a gente deixe ele dentro de casa. Quando o filho é grande, aí, se você tem filho grande, a tendência é a sua preocupação ser ainda maior, né? Porque aqui agora me sai também você falando muito dentro de casa sobre esse assunto. Cuidado para não cansar as pessoas que vão estar aí se você está em quarentena ou se você mora com outras pessoas. Cuidado para não cansar as pessoas, porque eu vejo você falando muito sobre esse assunto e como eu vejo um clima de um pouco de neurose dentro de você. Então cuidado para você não exagerar na dose, tá bom? Cuidado para não exagerar na dose, porque fala que essa situação tende a ficar muito na sua cabeça. Eu acho que você até agora é o único signo que eu vi tanta assim, preocupação com essa situação de coronavírus, tá bom? Até agora, porque eu ainda tenho que fazer previsão para mais 2 signos. Aqui sai uma outra questão de amor, que já já eu te conto. Aqui fala assim, ó. Não procure fazer com que como se fosse uma mensagem assim, ó. Vou traduzir para você do jeito que sai aqui. Tem alguma coisa na sua vida no mês de abril que você não vai ter muita sorte. Sabe? É como se você sentisse, nossa, tento fazer isso, mas não dei sorte para fazer isso. Porém, apesar de você não ter a sorte para conseguir fazer algo que não me sai o que é como se uma amizade viesse e ajudasse você naquilo que você precisa que você não consegue fazer sozinho, sozinha, entendeu? Então aqui novamente me sai um papel importante que uma amizade vai ter na sua vida no mês de abril, tá? Presta atenção com isso. Mantenha o contato aí com as suas amizades, porque vai ser importante nesta fase, tá bom? Bom, se você tem questões judiciais, olha, aqui fala assim que é um mês que você ainda vai ter que aprender a ceder. Aqui fala como se você tivesse que aprender a ceder para fechar um acordo, só que é um acordo que tem um prejuízo aí para você, né? Mas aqui fala assim que as coisas tendem a
dentro de questões judiciais, se você tem alguma coisa judicial, aí que fala assim, ó, a situação vai ficar muito dividida e você vai ter que aprender a negociar, mesmo tendo algum prejuízo para conseguir resolver essa situação. Você ficar batendo muito o pé na mesma tecla e não renegociar, a situação fica parada. Entendeu? Aqui me fala muito é, casa de idosos, mas eu acho que isso é mais para quem tem família idosa, né? Traz aqui casa de idosos, talvez você entrando em contato com pessoas familiares que estão em casa de idosos, né? Ou talvez alguém que trabalhe com idosos deste signo. Mas o que me fala aqui, entendeu? É como se você tivesse uma certa preocupação com o convívio de algum local que tem muito idoso, né? Então, mas é uma instituição, seria um asilo, ou seria algum local, alguma organização, né? Mas eu acredito que isso é para poucos, isso deve ser só para quem tem idosos em locais de asilo e tudo mais, ou pessoas que trabalham em asilo, né? Que essa energia vai realmente pegar de alguma forma. Aqui sai uma outra questão de amor. Olha, coisas sobre amor encheram a mesa. Meu Deus do céu, eu não tenho mais nem onde tirar cartas aqui, que só tem coisa de amor para eu falar. Para você. Olha, que fala assim de preocupações que vão embora a respeito de alguém que está distante. Então acredito que às vezes você querendo ter contato com alguém que é distante, você acaba tendo preocupações com essa pessoa, mas que depois, no decorrer de abril, essas preocupações vão embora também. Tá? Que fala assim, você tende a ter os pensamentos mais leves depois. Que fala assim que é um homem. Preocupação com um homem distante, pode ser que seja da família, pode ser que seja amizade, ou pessoas de trabalho, mas um homem que esteja distante, que você se preocupa, mas depois aquela preocupação vai embora. É isso que sai, tá bom? E uma outra questão de amor para você. Nossa, a mesa tá cheia de cartas pro amor para você, hein? Não necessariamente que sejam notícias boas, agora que eu vou começar a interpretar elas, tá bom? Mas que sai muita coisa de amor aqui, saiu. Vamos lá. Deixa eu respirar fundo. Para ter fôlego para falar. Vamos lá. Primeiro, apesar de você da gente passar por uma situação difícil no Brasil, em que as pessoas vão ficar muito reclusas, né? Eu vejo assim que na área do amor, até agora o signo que mais parece que isso não tem tanto impacto, aparentemente, é o seu. Aqui me sai primeiro, emocionalmente, tá? Seus sentimentos vão passar por algumas flutuações, mas isso é comum devido à época que a gente está. Só que independente do emocional ter um pouco de flutuações, eu vejo que dentro de você mantém a positividade. Então isso é bom. Quando eu falo do seu emocional, eu estou falando de uma regência aí que se espalha pelas áreas da sua vida. Eu não estou falando puramente da área amorosa, mas acaba interferindo também na área amorosa. Tá? O nosso emocional, ele dita como a gente vai lidar com as coisas na nossa vida. Então aqui fala que você tende a ser mais positiva apesar de ter algumas flutuações, mas são pequenas, tá? No fim das contas, você tende a ter muita positividade, muita fé, muita confiança de que as coisas vão melhorar, entendeu? Aqui fala assim que quando se trata de relacionamento amoroso, você tende, vamos dizer assim, a ser mais solidário também com a pessoa amada, principalmente se você já se relaciona. Aqui vamos começar a falar com quem já se relaciona, né? Fala que você tende assim a interagir melhor, a estimular, a trazer positividade,
Então isso é positivo. Dentro da relação, é um mês que eu sinto você muito, muito, muito preocupado com saúde, né? Então por isso eu trago muito essa energia de você sendo solidário com as pessoas que são próximas a ti, de você falando muito nesses assuntos, de você alertando, de você se preocupando com filhos, conforme eu disse. Então você entra num clima que eu diria assim, 90%, 80, 90% do seu mês de abril vai ser pensar e se organizar para assuntos de saúde. Eu acho que a certo ponto isso é positivo, porque mostra que você vai ser uma pessoa cautelosa neste mês, e apesar de aparecer muito essa energia de que você vai pensar muito nessa situação, como realmente esse caso, essa pandemia, ela é de se preocupar, então eu acho que medidas extremas exigem atitudes extremas e essa atitude extrema é só um comportamento coerente da sua parte, né? Lembrando que quem está falando é um virginiano, quase hipocondríaco. Então, mas eu acho bonito de ver isso daí da sua parte, tá? Aqui me sai, você também. Olha, me sai muito você mandando notícias para as pessoas, não é? Olha, fiquem em paz, que eu tô bem, tudo, não se preocupem. Vejo você também acalmando pessoas de longe, mandando notícias para essas pessoas de longe, né? Quando eu falo que isso interfere nos assuntos amorosos, é porque não só pessoas de longe, mas pessoas do seu convívio. Então eu vejo você. Pode ser que aconteça alguma coisa com você, com muita gente de Libra, que vai ser o seguinte: às vezes te dá alguma coisinha na sua saúde. Ai, por exemplo, eu tô com vontade de espirrar, né? Tá me dando aqui um pouquinho de vontade de espirrar, mas eu não tô contaminado. Entendeu? Mas sabe como se eu visse assim no mês de abril você dando algumas explicações? Ai, não se preocupe, é só uma poeirazinha que caiu no meu nariz, ou coisas assim. Então, às vezes, algum sintomazinho que você possa ter, eu não digo que, olha, não se preocupe, não tenha cautela, não se vigie para ver se você está tendo os sintomas do coronavírus. Se vigie sim, mas até porque você tem influência de outros signos, como eu já falei, então não se baseie totalmente neste signo, tá? Mas eu vejo que muita gente de Libra vai ter, assim, às vezes algum sintomazinho que parece coronavírus, como por exemplo eu aqui querendo espirrar, mas é só uma poeirazinha no meu caso, tá bom? Eu tô até me segurando aqui para não espirrar. É, é só uma poeirazinha aí no caso, né? No meu caso. E também aí eu vejo você dando explicações nesse sentido também, tá? Então, novamente, não crie muitas neuras, porque eu vejo muita gente do signo de Libra que vai ter alguns sintomas parecidos com o corona, mas que não é corona, tá? Mas claro, sempre um pé atrás e confira os seus demais signos para ver como eles estão, porque eles também vão te dizer a energia principal que está sendo girada aí na sua vida, tá bom? E por que que isso sai na área do amor? Porque eu vejo você comentando isso com a pessoa amada, entendeu? Vamos ver aqui mais coisas. Em termos de relacionamento, eu vejo, talvez por conta de você se preocupar muito com questões de saúde, aí que fala assim que o lado bom dessa história é que preocupações que antes você tinha dentro do relacionamento, né? Principalmente cobranças que você fazia com respeito à pessoa amada, aqui me fala assim que você vai diminuir suas cobranças com a outra pessoa, porque surgiu um assunto principal, que é a sua saúde, a saúde de todos aqueles que você ama também. Então isso acaba favorecendo para você desfocar um pouco de algumas preocupações que você tinha até então nas questões amorosas e acaba se voltar mais para as questões de saúde, tá bom? Aqui fala assim que você tende a ser uma pessoa solidária. Aqui fala assim que a pessoa amada tende a ter algumas preocupações e exagero também. E eu vejo você reconfortando essa pessoa com respeito. Eu acredito que aqui sai muito a área da saúde. Como o assunto da vez é o coronavírus, por isso que geralmente eu tendo a falar que é o coronavírus. Mas claro, se você tem uma família
com outros problemas de saúde, pode ser que sejam outros problemas de saúde. Aqui eu contextualizo porque o coronavírus é o que está muito divulgado aí, tá? Mas eu vejo você reconfortando a pessoa amada também quanto a algumas preocupações que ela tem a respeito de coronavírus, a respeito de saúde, vamos por assim. Não vou colocar totalmente corona, porque se você tiver outro problema com essa pessoa, então pode ser que seja esse outro problema também, tá? Então, aqui fala assim que surge dentro de você vontades diferentes, tá? Talvez por conta do clima estar aqui no mês de abril ser um pouco diferente, por conta de haver essas preocupações com saúde, é como se você, eu sinto como se você tivesse uma certa saudade de resgatar alguma coisa dentro do relacionamento. Aos poucos, no mês de abril, você vai conseguir resgatar. Eu vejo que é o resgate de um certo romance entre vocês, né? Aos poucos. Não vejo isso sendo feito de imediato no mês de abril, mais da metade de abril para frente, algumas coisas sendo resgatadas dentro do relacionamento em sentido de companheirismo, em sentido de demonstração de afetuosidade, de demonstração de afetos, de mais afetuosidade, tá bom? Então isso eu vejo aí para você também. No geral, a energia que me dá sai muito assim o seu relacionamento tendo a interferência de assuntos de saúde. Então eu não vejo como se o seu relacionamento amoroso ele fosse ser alguma coisa muito profunda dentro de questões amorosas. É mais como se fosse tudo o que me saiu aqui que eu te contei, é mais como se fossem situações ligadas à saúde e que, portanto, geram um clima diferente no âmbito amoroso. A única coisa que eu senti aqui que é amor, 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 que não tem tanto essa questão de saúde, de preocupação um com o outro, de conversa um com o outro, coisas assim, é a questão que vocês vão resgatar, mas isso da metade do mês de abril para frente, resgatar mais ou menos alguns sentimentos e algumas carícias que vocês não tinham, que de repente passam a ter, tá bom? Então é isso, o que mais afeta a questão amorosa exclusivamente é essa situação, tá? Porque de resto é isso, eu vejo a saúde mudando muito a rotina de vocês falando muito sobre isso, e acaba que o relacionamento ele não tem tanta ênfase nesse mês, as coisas não esquentam tanto assim, tá bom? Veja o signo da pessoa amada também para você ver o que ela complementa a mais dessa mensagem, porque se ela tiver, o signo dela tiver numa energia muito sensual, sexual, aí pode até ter um pouquinho de movimento aí na vida de vocês nesse sentido, mas da sua parte a sua preocupação maior tende a ser saúde, isso tende a mudar até o seu comportamento dentro das questões amorosas, tá? Então é isso. Vamos a quem não se relaciona. Olha, quem não se relaciona, basicamente não há muito o que falar, porque assuntos de saúde vão estar muito na sua cabeça. Você tende a não se envolver muito por conta de assuntos de saúde. Se você quiser se dispor a conhecer pessoas, tá? Eu sinto assim que não é um mês para rolar muita coisa na área do amor para você. Pode ser que às vezes você conheça alguém que te desperte sentimentos, mas eu não vejo alguma coisa rolando entre você e essa pessoa. É mais sentimentos que ficam do seu lado e não do lado da outra pessoa. Até porque eu vejo que você mesma, você mesmo, tende a frear as coisas por conta dessa situação de saúde que tende a ocupar mais a sua cabeça e a sua vida, a sua mente e a sua rotina, tá? Então, eu não vejo tanto envolvimento assim para você na área amorosa para este mês. Você vai ser um dos signos que mais vai ter cautela a respeito de saúde e, portanto, é um dos signos também que mais vai ter a rotina alterada. E eu não vejo, nesse sentido, o espaço da vida amorosa muito forte na sua vida, tá? Então, a energia é essa.
É isso que eu tenho a falar para você, entendeu? Então, a não ser que você, se você tiver quase para desenvolver um relacionamento com alguém, aí eu sugiro que você mantenha a conversa, tudo lógico, não é recomendado manter o contato, né? Cada um tem que ficar recluso, mas recomendo você manter a conversa, que pode haver aí uma energia que fica no meio a meio. A conversa de vocês não vai se aprofundar muito, mas eu vejo principalmente da metade do mês para frente há uma certa docilidade que se desenvolve entre vocês, tá? Docilidade, conversas um pouco mais afetuosas mesmo, que é que eu vejo coisas ligadas a sentimentos, mas a química mesmo, algo muito forte no âmbito amoroso, isso eu não vejo, tá bom? Então aproveita isso. Para cuidar mais da sua saúde, você tá certíssima, tá certíssimo. Então é isso. Antes de eu terminar, deixa eu só te passar uma mensagem. Eu não falei muito de assunto financeiro, eu não falei muito de assunto profissional para você que é de Libra, porque não apareceu. Parece que um dos signos que mais vai ter a mudança de vida, vamos dizer assim, a vida reorganizada por assuntos de saúde, é o seu. Então, eu não toquei muito nessas áreas porque a mensagem que saiu foi praticamente saúde, o vídeo inteiro. Até para falar de amor, eu tive que falar de saúde porque o amor estava envolvido com questões de saúde, conforme eu expliquei, né? Então, por isso, eu não falei muito sobre outros temas para você, porque o foco, a previsão inteira foi sobre isso. Mas o que, que eu posso te dar uma palavrinha de saúde, de trabalho e financeira também, tá? Que dá para concluir dentro dessa tiragem toda, dá para subentender, dá para ler nas entrelinhas porque não saiu nas cartas. Mas o que, que acontece? Você vai ter mais preocupações com o assunto de saúde. Então, eu sinto você como se o seu dinheiro fosse mais voltado a se resguardar com questões de saúde. Então, você tem tendência aí, nas entrelinhas a gente subentende, né? Que você tem tendência a estar com mais cautela com questões de saúde, portanto, você tende a reservar mais o seu patrimônio, aquilo que você tem aí guardado de dinheiro e os seus ganhos também, para se preservar e se precaver com a saúde, né? Em termos de trabalho, você tende a ser aquela pessoa que faz as coisas o mais certinho possível, né? Quem aí já trabalha e tem que trabalhar, não foi dispensado, tudo bem, mas eu vejo você sendo uma pessoa bem criteriosa mesmo, né? Quem pode ficar em casa, eu vejo que você vai ser mais obediente, vai ter tendência aí a seguir as coisas, a seguir os protocolos, né? Então, mesmo que você vá trabalhar, eu percebo que muita gente de Libra vai ter muito essa atitude regrada de, passar o álcool gel, não entra muito em contato, usar máscara se preciso for, usar luva se preciso for, enfim, usar o que preciso for, né? Então eu vejo essa criteriosidade porque a questão da saúde é o centro e tudo o restante tá girando ao redor da saúde nas previsões que eu tive aqui para você, tá bom? Que eu apresentei aqui para você. Quem não trabalha, a sua energia está muito voltada a cuidados particulares. Então, eu sinto que o trabalho para você vai ser um pouco fechado, quem precisa de novos empregos, tá? E eu vejo até também que você não vai ter muita coragem de ir atrás de novos empregos, por conta das preocupações com saúde que você terá no mês de abril, tá? Lembrando que isso não tá explícito nas cartas. Para falar isso para você, esse complemento para você usar a intuição e um pouco também das entrelinhas daquilo que está sendo mostrado nas cartas. Mas a energia de saúde é tão forte que predominantemente o assunto foi saúde de fora a fora no vídeo de previsões para você. É isso que eu tinha para te dizer. Essas são as previsões, recomendo que você veja as outras previsões para os outros signos seus, porque às vezes este signo pode não estar afetando muito na sua vida, tá? Às vezes os outros signos também trazem alguma influência a mais para sua vida, algum complemento de previsões e de energias. E
Eu te aguardo nos próximos vídeos com mais previsão. Bênçãos, almas queridas, almas benditas.